leitores e leitoras e pessoas aleatórias que chegaram a esse vídeo de alguma forma. Eu sou a Railda e esse é o canal Um Pouco de Cada Livro. Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre dois livros, O Caçador de Pipas e A Cidade do Sol. Vamos lá? Eu tenho aqui o Caçador de Pipas físico e A Cidade do Sol eu li em e-book. Os dois livros foram escritos pelo Khaled Hosseini. Quem não conhece Khaled Hosseini, ele é um médico afegão e romancista que já escreveu 4 livros. O Caçador de Pipas é o seu livro mais conhecido, best-seller, foi o primeiro, e A Cidade do Sol foi o segundo. Uma história bem rapidinha que talvez vocês devem estar se perguntando como foi que eu resolvi ler livros que foram escritos em 2003 e em 2007. Eu estava no posto de saúde, que eu faço medicina, e aí a minha preceptora do internato, a gente estava conversando sobre a Síria, sobre bombardeios e umas crianças vítimas desses bombardeios e que precisavam de cuidados médicos, de cirurgião plástico, essas coisas. E aí a minha professora sabia que eu gostava de livro e nessa conversa ela lembrou da Cidade do Sol. Eu li A Cidade do Sol, eu amei e eu pensei, eu preciso ler outros livros do autor. Eu resolvi ler O Caçador de Pipas. Porque antes eu não tinha vontade de ler O Caçador de Pipas, assim, porque eu não conhecia muito da história, eu sabia que tinha um filme, sabia que era bom, mas não tinha muito vontade. E ainda bem que aconteceu esse fato, porque foram 2 livros que eu amei muito. Olha, gente, eu tenho que falar pra vocês que eu me apaixonei pela escrita do Khaled Hosseini. Não é à toa que eu resolvi ler os 2 livros dele quase que seguido. Apesar dele ter ido morar com a família nos Estados Unidos na década de 80, parece que ele nunca saiu do Afeganistão. Porque a veracidade com que ele escreve sobre a cultura afegã é assustadora. É tanto que, assim, a gente vê ele mesmo falando no livro, tem um prefácio na edição que eu comprei, né, de comemoração a 10 anos de quando ele foi publicado, que ele diz que através desse livro as pessoas conheceram o Afeganistão que elas não conheciam. Ou seja, o Afeganistão se tornou um local real para eles e parou de ser simplesmente algo relacionado ao Bin Laden. Além disso, gente, a capacidade que o Khaled tem de trazer uma proximidade com os personagens dele pra gente é incrível. Eu, assim, não sei nem como explicar pra vocês o tanto que eu me senti próxima do Amir e do Hassan no Caçador de Pipas e também da Mayra e da Layla na Cidade do Sol. O sofrimento delas era o meu sofrimento e, acreditem, muito sofrimento, e ao mesmo tempo a felicidade deles também era a minha felicidade. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, porque foi um ponto muito forte nos 2 livros, é a associação da história fictícia com fatos reais do Afeganistão. As 2 histórias a gente acompanha tudo que o Afeganistão passou de transformação política, desde a queda da monarquia, com depois os comunistas, depois as guerras entre as tribos e depois o Talibã, e como esses personagens, tanto da Cidade do Sol quanto o Caçador de Pipas, foram afetados por essas transformações políticas. E acreditem, durante esse tempo eles não tiveram um momento de paz. No Caçador de Pipas a gente até pega um pouco antes da época da monarquia, quando as coisas ainda eram tranquilas, então a gente conhece um Afeganistão, assim, que é um país legal para se viver, diferente do que se torna depois, com as guerras infinitas, os bombardeios, pessoas morrendo na rua do nada. Depois das guerras entre as tribos, vem o Talibã, e a gente vê que a população afegã, elas estavam muito esperançosas com o Talibã, pensando que finalmente a paz ia chegar, iam acabar as guerras, e realmente acabou as guerras, mas a que custo? A custo de tomar a liberdade da população, que as mulheres elas não podiam mais andar se elas não estivessem acompanhadas por homens, todas eram obrigadas a usar a burca, não bastava usar apenas o jihad, que era aquele lenço da cabeça. Enfim, a liberdade tanto para homens quanto mulheres foi muito prejudicada quando começou o governo do Talibã, e a gente consegue ver bem isso nos 2 livros. E é interessante porque o livro ainda vai além, até a queda das Torres Gêmeas, até a caçada ao Bin Laden. Então ele é um livro muito rico, tanto culturalmente, que a gente realmente acompanha muito a cultura do Afeganistão, seja da religião, seja dos costumes, seja da alimentação, realmente a gente consegue ter... O Afeganistão se torna real pra gente, como eu falei, né, no começo. E a gente também acompanha muito dos problemas que esse povo enfrenta, seja a pobreza, a desigualdade social e principalmente as consequências do fundamentalismo religioso. Esse é um ponto muito forte do livro, é realmente até doloroso acompanhar algumas situações que acontecem, principalmente na Cidade do Sol, com relação a esse fundamentalismo religioso e as consequências para a população. Como eu li os 2 livros muito perto um do outro, então pra mim foi muito legal, porque eu tive a sensação que quando eu tava lendo o segundo livro, porque eu comecei pela Cidade do Sol, quando eu tava lendo O Caçador de Pipas, eu tive a impressão que eu tava lendo sobre o Amir Hassan, mas que
a qualquer momento eles iam cruzar na rua com a Mayra e com a Layla. Porque foi, assim, o mesmo cenário, a cidade de Cabul, com as mesmas transformações políticas, só que sobre dois pontos de vista. No Caçador de Pipas a gente olha mais pelo sofrimento dos homens, apesar de acompanhar um pouco das mulheres, mas é bem focado mesmo na situação dos homens, porque a gente sabe muito que é difícil ser mulher no Afeganistão, mas em relação aos homens a gente acha que às vezes que eles têm muita liberdade, mas não, eles também passam por muito sofrimento. Então a gente tem esse olhar mais focado nos homens através da história contada pelo Amir, e na Cidade do Sol focado nas mulheres. Então é como se eu estivesse num local e uma hora eu lesse uma história olhando para um lado, outra hora eu lesse a história olhando para o outro, mas eu estava no mesmo local, e isso foi muito legal porque era isso que eu queria quando eu terminei de ler A Cidade do Sol e decidi ler O Caçador de Pipas. Eu falei, eu preciso ler mais sobre A Cidade do Sol, mais nesse cenário, porque eu gostei muito e foi isso que eu consegui, lendo os dois. Então eu falei e ainda não contei um pouco pra vocês da história. No Caçador de Pipas a gente vai ter a história contada através do Amir. E o foco dessa história é na amizade entre ele e o Hassan. O Amir, ele, diferente das outras pessoas do Afeganistão, ele tem assim uma melhor condição social, ele tem mais dinheiro, o pai dele é bem conhecido na cidade, eles moram numa casa muito grande. E nessa casa trabalha o Ali e o filho do Ali é o Hassan. Ou seja, a gente tem aquela amizade entre o rico Amir e o pobre Hassan. Acontece que o Amir, ele muitas vezes ele abusa do Hassan, e apesar dele gostar muito do Hassan, dele amar ele tem algum certo tipo de prazer em menosprezar o Hassan. E tem a questão também que o Hassan, ele é Hazara, porque se vocês estudaram um pouquinho aí de história, vocês devem saber que os muçulmanos, eles são tipo subdivididos em relação ao radicalismo religioso, à cultura. Então o Hassan, ele é como se fosse de outra etnia, digamos assim, na visão dos muçulmanos. E lá em Cabul, que é a cidade onde se passa o livro, a capital do Afeganistão, os Hazaras, eles sofrem muito preconceito. Ou seja, a amizade do Amir com o Hassan é bem complicada, porque as pessoas julgam ele por tratar bem um Hazara, que é o Hassan, mas ao mesmo tempo ele também não trata muito bem o Hassan. E o Hassan, ele tem aquela amizade devocional pelo Amir. Ele diz, por você eu faria tudo e faria 1000 vezes. E aí, em determinado momento do livro, acontece uma situação que muda completamente a vida dos dois. Eles, assim, foram alimentados pelo mesmo seio, né? Aí tem essa questão lá da cultura que os bebês que foram alimentados pelos mesmos seios, eles vão ter uma conexão que dura para a vida toda. E eles realmente têm essa amizade muito forte, apesar do Amir não tratar muito bem o Hassan. Mas aí chega uma hora que, ainda na infância, a amizade deles se rompe devido a esse fato que acontece. E aí o livro vai começar, digamos, a partir daí. E o que vai ser a história? Nós vamos acompanhar o amadurecimento do Amir e como ele vai lidar com esse fato que aconteceu entre ele e o Hassan. Então esse livro é um livro sobre coisas da vida, sobre amizade, sobre tristeza, felicidade, enfrentar desafios, perdoar e ser perdoado e lidar com situações complexas. Então a gente aprende muito com a história dessa amizade. E nesse livro a gente também vai acompanhar algumas situações de violência sexual, abuso infantil e também a questão da adoção internacional. É um ponto muito forte no livro e foi muito legal porque até o próprio autor disse que depois que algumas pessoas leram esse livro, elas ficaram sensibilizadas em tentar adotar uma criança afegã, principalmente os refugiados de guerra, né? A gente acompanha no livro que é bem difícil esse processo da adoção internacional, de um americano querer adotar uma criança afegã e como a burocracia dificulta tudo isso, né? Eu não sei se hoje em dia ainda é tão difícil assim essa questão da adoção, mas é uma parte muito forte no livro. Na Cidade do Sol, a gente vai ter a história de duas mulheres, Mariam e a Layla. Mariam, ela teve uma vida difícil desde o começo. Ela é filha de uma traição do pai com a empregada, né, que é a mãe dela. Então a vida dela sempre foi muito difícil. Ainda muito nova, ela é dada em casamento para um homem que é bem mais velho. E ao mesmo tempo a gente tem a Layla. A Layla, ela já é filha de um professor que diz pra ela que ela não precisa só casar e ter filhos, já como era a situação da Mayra, né? O objetivo dela era casar e ter filhos. Pra Layla, a gente via que, assim, tinham mais possibilidades, apesar de ser limitadas ainda, né? Por ser uma mulher afegã, a gente via que pra ela parecia que, no começo do livro, né? Que, assim, ela ia ter um universo à frente a ser explorado, ela ia exercer uma carreira profissional e enfim. Mas acontece que a história dessas duas acaba se chocando naquele sentido de que a gente não controla o que a vida vai revelar pra gente pela frente. E aí nesse livro a gente acompanha muito de como é difícil ser mulher no Afeganistão e como as mulheres foram
absurdamente afetadas pelo regime talibã e pelo fundamentalismo religioso. Não é um livro fácil de ler, na verdade até o Caçador de Pipas também não é um livro muito fácil de ler nessa questão de ter cenas muito fortes, mas assim, A Cidade do Sol é 100 vezes mais pesado do que o Caçador de Pipas. Inclusive foi até um ponto que eu já cheguei a discutir com alguns amigos, né, que talvez seja por isso que A Cidade do Sol não virou ainda um filme, porque realmente são cenas muito fortes, que acho que são tão fortes e não seria legal transmitir num filme. Perguntar qual dos dois é o melhor, eu vou dizer que é o Caçador de Pipas. Assim, eu tenho um Instagram literário e quando eu tava lendo esses livros, a maioria das pessoas disseram que gostaram mais de A Cidade do Sol. E realmente A Cidade do Sol, tecnicamente, é um livro mais bem construído. A gente vê que o autor realmente aperfeiçoou a leitura e assim, ele é um livro que choca mais. Ele, como eu falei, ele tem todas essas cenas que são muito difíceis de lidar, mas eu não sei explicar. Eu tive uma conexão com o Amir e com o Hassan que tornou esse livro o melhor pra mim. Então, não avaliando questão técnica nem nada, se for pra escolher qual eu gostei mais mesmo do Caçador de Pipas. Disseram pra mim que quando eu fosse ler A Cidade do Sol, eu ia derramar muitas lágrimas e eu, apesar de ter ficado muito chocada, de ter sido difícil de lidar com o que eu estava lendo, eu cheguei a derramar lágrimas, mas quando eu li O Caçador de Pipas, eu tive vontade de chorar. Eu só não chorei numa determinada parte do livro porque eu estava com várias outras pessoas ao meu redor. Eu me identifiquei muito com o Hassan e assim, o amor que ele tinha pelo Amir e as dificuldades que ele enfrentou na vida, nossa, até uma coisa ruim assim de pensar. Quando as coisas iam acontecendo, teve uma hora que eu pensei, eu não gostei desse livro, não aceito o que o escritor escreveu, que livro ruim, não era pra ter acontecido isso, mas depois eu entendi que o objetivo desse livro é chocar realmente, tanto desse quanto A Cidade do Sol, são livros pra impactar e pra você refletir sobre como às vezes o ser humano pode ser ruim e como a vida não é fácil. E por que ler esses livros? Se você gosta de drama, se você quer ter empatia pela situação de outras pessoas numa cultura diferente da sua, quer conhecer um pouco mais sobre o Afeganistão, se sensibilizar um pouco com o que esse povo enfrenta, com a situação dos refugiados, eu indico pra você esse livro. São dois livros que eu amei, são livros favoritados. No meu Instagram eu dei 5 estrelas pros dois. E é isso, gente, leiam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham ficado com vontade de ler esses dois livros ou outros livros do escritor, de conhecer um pouquinho mais do Afeganistão, da cultura deles e de se sensibilizar um pouco com o que esse povo passa. Gostei tanto desses livros, entendeu? Que eu poderia passar, tipo assim, 1 hora falando sobre eles. Eu tenho muita coisa pra falar sobre eles, mas óbvio que a gente tem que ser resumido, né? E eu também quero que vocês tirem suas próprias conclusões lendo. Espero que tenham gostado e até a próxima resenha. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha. Eu tô começando esse canal agora, então vai ajudar muito se você compartilhar. Quem quiser, me segue lá no meu Instagram, @umpoucodecadalivro. Já faz 1 ano que eu tô lá pelo Instagram falando sobre livros, então se você quiser, me acompanha por lá também.